Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é sobre impureza, sim, impureza sexual e todos os tipos de impureza. O Senhor, nós sabemos que Ele é um Deus puro, é um Deus perfeito, é um Deus santo, né? E nele não há nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de impureza. Então, como nós podemos entrar na presença de um Deus que é tão puro, que é tão santo, se nós somos impuros, se nós estamos com nossos pensamentos impuros, com o nosso corpo impuro, com a nossa mente impura, com o nosso coração impuro? Não tem como. Não tem como nós adorarmos a Deus e a nossa adoração ser aceita se nós estamos em impureza sexual, se nós estamos, se a nossa boca, se o nosso pensamento está alimentando pensamentos de impureza, se o nosso coração está alimentando desejos impuros, não, se a nossa boca está falando palavras impuras. Não tem como nós adorarmos a nossa boca, com a nossa boca a Deus, e depois falar palavras impuras, pensarmos, alimentarmos pensamentos impuros, ter um coração voltado para os desejos impuros. Nós não podemos assim. Então, como nós vamos fazer? Como nós vamos poder adorar um Deus que ele é santo, que ele é puro? Se nós estamos na prática da impureza, se nós estamos na prática da impureza sexual, porque a impureza sexual ela abrange tudo, pensamentos, os desejos do nosso coração que estão sendo alimentados pelos pensamentos, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa boca, pelaquilo que nós estamos falando, pelaquilo que nós estamos ouvindo. Tudo isso é impuro. E essa impureza, se nós continuarmos impuros, nós não vamos ver a Deus, nós não vamos herdar o reino de Deus. Ou seja, nós estamos condenados. Por isso que o Senhor ele nos chama para o arrependimento, porque nós precisamos nos arrepender dessa impureza e buscar tocar em Jesus, ou Jesus tocar em nós. Ou seja, o toque de Jesus vai nos tornar puros. Sim, o toque de Jesus vai nos tornar puros. Por quê? Porque Jesus Cristo ele veio para purificar aqueles que querem ver a Deus, aqueles que querem obedecer a Deus, aqueles que querem andar com Deus. Jesus Cristo veio para esses que creem verdadeiramente nele e querem ter uma vida de pureza. A impureza sexual, ela é tida muitas vezes apenas como um ato, é o ato sexual em si, não, mas a impureza sexual ela abrange muito mais que isso. A impureza sexual é aquilo que nós estamos praticando de forma impura, estamos alimentando essa impureza, buscando o quê? A satisfação corrompida do nosso coração enganoso, de um coração que ainda não foi transformado pelo Senhor, de uma mente que ainda não foi renovada com a verdade da palavra de Deus. E não tem como nós vermos a Deus na prática da impureza, vivendo de forma impura. Por isso que o Senhor ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama porque a impureza sexual, a impureza de todos os tipos, ela nos contamina e ela nos afasta da presença de Deus, ela nos afasta da comunhão com Deus. Então o Senhor ele nos chama para o quê? Para o arrependimento. Para o arrependimento. Não tem como eu ir lá praticar algo impuro e depois ir buscar a Deus como se nada tivesse acontecido. Não, nossa oferta é rejeitada. Nós não aceitamos, Deus não aceita uma oferta assim. Isso é a palavra de Deus fala, porque não tem como eu servir a Deus da forma que eu penso, da forma que eu criei Deus no meu coração. Não, Deus, ele é um Deus vivo, um Deus santo, um Deus puro. E a palavra de Deus revela quem é ele. Então não tem como eu falar que eu quero, que eu amo a Deus, que eu creio em Deus, mas eu alimento pensamentos impuros, eu alimento uma boca suja, uma boca impura que fala palavras impuras, que fala as palavras que fere a santidade de Deus, que fere Deus. Não tem como. Por quê? Porque o Senhor ele chama um povo. O povo de Deus é um povo que ele chama para um povo que vai buscar pureza, que vai andar no caminho da santidade. Ele nos chama para pureza, não para impureza. E o Senhor, ele, aqui em 1 Tessalonicenses, ele diz assim: pois Deus não nos convocou para impureza, mas sim para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos ortoga o seu Espírito Santo. Ou seja, o Senhor está falando para aquelas pessoas que falam que creram nele, mas estão que rejeitando o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele fala que Deus é um ser puro, Deus é um ser santo, nós precisamos o quê? Ser puros. Nós precisamos tocar em Jesus Cristo. Nós precisamos do toque de Jesus Cristo para nos tornarmos puros. Como nós vamos fazer isso? Tem uma passagem muito bonita que o Senhor fala que o Senhor Jesus estava andando no meio da multidão e estava cercado de pessoas e tinha uma mulher com fluxos de sangue, né? E naquela época a doença, ela era o quê? Se você tivesse uma doença, você era tido como uma pessoa impura. Seria tido como uma pessoa impura, ou seja, diante da sociedade, diante da religião, diante de tudo ali, ela era uma pessoa impura, ela não poderia viver normalmente em comunidade, ela não poderia, então ela era uma pessoa rejeitada, excluída por causa do quê? Por causa da doença dela, né? Que hoje, para nós, a doença que representa para nós o pecado, né? O pecado nos torna o quê? Impuro, da mesma forma que ela estava impura por causa daquele fluxo de sangue, ela era tida como impura. Então ela disse, se ao menos eu tocar na orla do Senhor, eu serei o quê? Curada.
E ela fez o quê? Ela superou os medos, os obstáculos, o julgamento, tudo. E fez o quê? Eu vou lutar, eu vou buscar tocar na orla do Senhor. Porque eu tenho certeza, eu tenho fé que quando eu tocar na orla do Senhor, eu serei curada. Ou seja, para nós, quando nós tocarmos na orla do Senhor, nós somos o quê? Purificados. Nossa mente é purificada, nosso coração é purificado, nosso corpo é purificado. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo quer para nós. Ele quer para nós que nós sejamos puros, limpos de mão e puro de coração. Mas para isso nós precisamos do toque de Jesus Cristo. Nós precisamos tocar na orla de Jesus Cristo. Para o quê? Para que nosso coração se torne puro, para que nossa mente se torne pura, para que nossos pensamentos, para que nosso falar se torne puro, para que nosso ouvir se torne puro, para que nossos olhos se tornem puros. Porque a impureza está escrito lá em Efésios, capítulo 5, diz assim: portanto, sede imitadores de Deus, como filho amado, e andai em amor como Cristo também nos amou, e se entregou por nós a Deus como oferta de sacrifício, como aroma suave. Entre vós não deve nem haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Portanto, podeis estar bem certo disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Ou seja, aqui fala aqui, ó, comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quando nós persistimos em caminho da impureza, no caminho da impureza, nós estamos o quê? Compactuando com o pecado. Nós estamos, não estamos nos arrependendo, nós estamos parecendo os filhos da desobediência. São pessoas que elas rejeitam obedecer a Deus, rejeitam a Deus. Então, nós não podemos, nós precisamos entender que nós precisamos de pureza, pureza em tudo que nós formos fazer. Pureza ao falar, pureza ao enxergar, pureza ao ouvir, pureza no nosso coração, na nossa mente. Porque os impuros não herdarão o reino de Deus. Tudo que é sujo, tudo que é imundo, é o quê? É pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele destrói tudo de bom que Deus fez. Então, o Senhor, ele fala da impureza sexual, porque a impureza sexual, ela nos corrompe de uma certa forma, que nós nos tornamos tão impuros diante de Deus, porque a impureza sexual, ela contamina não só o nosso corpo físico, mas a nossa alma, os nossos pensamentos, o nosso coração. Quando nós nos tornamos impuros sexualmente, quando nós tornamos impuros sexualmente, quando nós praticamos, né, sexo antes do casamento, quando nós praticamos sexo fora do casamento, quando nós fazemos sexo sem estar no leito, né, conjugal com o seu esposo, quando você faz fora disso, você está o quê? Você está alimentando a impureza sexual, você está alimentando a impureza sexual. E nós precisamos o quê? Nós não podemos ser impuros sexualmente. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer pureza em todas as áreas da nossa vida. E a sexual é algo que Deus quer pureza também. O Senhor, quando Ele me convocou, quando Ele me despertou, a primeira coisa que Ele começou a trabalhar em mim foi essa questão da impureza, né, sexual em mim. Dos meus pensamentos impuros, do meu falar muitas vezes impuro, maliciosos, do meu coração muitas vezes malicioso, impuro, da minha relação até mesmo com o meu esposo, que gerava impureza sexual. Sim, porque mesmo com a relação com o seu esposo, você pode estar praticando impureza sexual, mesmo dentro do seu matrimônio, com seu esposo, casado, você pode estar impuro sexualmente. Por quê? Porque você está praticando sexo que muitas vezes contraria a santidade, contraria a ordem que Deus deu para os filhos dele aqui na terra. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer pureza em todas as áreas da nossa vida. Para isso, nós precisamos o quê? Do toque de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus está aí para isso. O Espírito Santo de Deus está aí para nos convencer de todo o pecado, de tudo aquilo que nós praticamos que fere a Deus. E como nós vamos fazer para o Espírito Santo nos convencer? Nós precisamos ir até o Senhor. Senhor, sonda meu coração, sonda minha mente, sonda meu ser, vê se é em mim algo impuro, vê se é em mim algo que não está te agradando, vê se é em mim algum pecado oculto, revela os meus olhos. E o Espírito Santo, ele vai revelar toda a impureza, para que assim nós possamos nos arrepender. Porque não adianta, os impuros não herdarão o reino de Deus. Por isso que Jesus Cristo ele é bem enfático, né? Ele fala bem claramente: aqueles que querem seguir a mim, pegue a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo e siga-me. Por quê? Porque nós vamos cortar, renunciar tudo aquilo que fere a Deus. E vamos permitir que o Espírito Santo nos transforme, o Espírito Santo nos purifique.
E essa purificação é o quê? É renúncia, nós precisamos renunciar, nós precisamos sacrificar a nossa carne para o quê? Para começar a andar no caminho do Senhor. Por isso que muitas pessoas querem viver apenas na religião, né, no comodismo de, às vezes, frequentar a igreja, dar o dízimo, ou fazer uma coisa ali, fazer outra coisa ali, para ver se a consciência é purificada, mas não. Nada das nossas obras irá purificar a nossa consciência. Apenas o toque de Jesus Cristo nos purifica, porque quando ele nos toca, nós passamos a contemplar a beleza dele, nós passamos a contemplar a pureza dele, a santidade dele. Quando nós começamos a contemplar a pureza dele, nossos olhos não querem nada que é impuro, a nossa boca não quer falar nada que é impuro, nossos ouvidos não querem ouvir nada que é impuro. Por quê? Porque nós estamos contemplando a pureza de Jesus Cristo. Quando nós contemplamos a pureza de Jesus Cristo, nós não permanecemos na impureza sexual, nós não permanecemos na impureza ao falar, na impureza ao pensar, na impureza ao desejar. Não, nós começamos a o quê? A contemplar Jesus Cristo, quão bom Ele é, quão santo Ele é, quão amoroso Ele é, quão Ele nos ama, quão bondoso Ele é para conosco. E essa contemplação da pureza de tudo que Ele é nos transforma, nos convence, nos muda e nos torna puros. E assim nós podemos o quê? Adorar a Deus tranquilamente, nós podemos oferecer a Deus, né, sacrifício de louvores, de adoração, e Deus sim vai aceitar. Por quê? Porque nós estamos com a mente pura, com o coração puros diante de Deus, não pela nossa capacidade, mas pelo toque de Jesus Cristo, porque nós estamos ali na fé nele, com a fé nele, contemplando ele, contemplando a beleza, a pureza dele. Então a mensagem de hoje é o quê? É que nós precisamos deixar todo tipo de impureza, principalmente todo tipo. Impureza, lembre-se, impureza é a corrupção da nossa mente, do nosso coração. Impureza é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós fazemos. Impureza sexual é o ato sexual que nós fazemos de diferentes formas. Sozinhos é impureza sexual, com outras pessoas. Por isso nós precisamos entender o que? Buscar saber a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque não é porque eu já estou casada com meu esposo que tudo é permitido para mim entre quatro paredes. Não, não é tudo permitido para mim entre quatro paredes. Por quê? Porque nós precisamos entender o que é puro diante de Deus e precisamos trazer essa pureza para o nosso leito matrimonial, para o nosso leito conjugal, perdão, para o nosso leito conjugal. Essa pureza de Deus tem que estar no sexo, porque foi Deus que criou o sexo. Mas Deus criou o sexo para ser feito da forma que Ele, né, estabeleceu para o homem e para a mulher, de uma forma que é um prazer muitas vezes, que não vai trazer corrupção, não vai trazer impureza, mas é um prazer que o Senhor estabeleceu, né? Não é um prazer impuro. O prazer impuro deixa quando nós começamos a nos amoldar ao sistema deste mundo e começamos a trazer costumes das pessoas que não buscam agradar a Deus, que não são filhos de Deus, começamos a trazer esses costumes para o nosso leito matrimonial. E isso, nosso leito conjugal. E isso nos torna o quê? Nós estamos amoldando a nossa vida sexual ao quê? Nós estamos amoldando a nossa vida sexual ao mundo, né? Porque o mundo está fazendo, porque o mundo está falando que é normal, porque se entre quatro paredes o casal pode fazer tudo que quer, então é isso que eu vou fazer. Não, isso é uma mentira. Nós precisamos buscar na palavra de Deus o que é lícito, o que não é para os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus não se amoldam ao sistema deste mundo. Os filhos de Deus se amoldam à palavra de Deus, à vontade de Deus, à santidade de Deus, não aos desejos corrompidos de uma sociedade caída, de uma sociedade corrompida, que busca apenas satisfação dos seus próprios desejos. É uma sociedade egoísta que busca os próprios prazeres, os próprios interesses, acima de tudo. E ignoram a vontade de Deus, ignoram a santidade, a pureza de Deus. Então, eu espero que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês. Espero que o Senhor possa cada dia nos tornar mais puro. E para aqueles que ainda não tocaram em Jesus Cristo, façam igual essa mulher do fluxo de sangue. Busque tocar na orla de Jesus Cristo. Não olhe para nenhum lugar, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe apenas, foque naquilo que você precisa fazer. Tocar em Jesus Cristo, porque quando você tocar nele, você vai ser curada. E a sua cura irá o quê? Se tornará pura, a sua cura te tornará pura. E assim você vai viver uma vida de vitória, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida que realmente é uma vida que agrada a Deus, uma vida que vai fazer com que nós possamos ver a Deus. Porque sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.